Leitura Bíblica Diária, dia 8 de janeiro. Gênesis, capítulo 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Hete, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, 400 siclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Hete. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu.
pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual a deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E disse ele: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento.
E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te. Seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. Me disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrá, e Joxã, e Medã, e Midiã, e Isbaque, e Suá. E Joxã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midiã foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque.
Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre. No campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse:
não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor,
Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito.